Boa noite a todos. Hoje, 3 de março de 2026, estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Este estudo ele é promovido, organizado pela Sociedade Espírita Obreira do Senhor, Curitiba, Paraná. E sempre avisamos no início do estudo que esse é um estudo transmitido ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas, horário de Brasília, né? E aquelas pessoas que nos assistem pela gravação do YouTube, que quiserem participar conosco, basta entrar no nosso site, lá encontrarão lá o caminho para meter o link para participar conosco. Todos são bem-vindos. Também no nosso site encontrarão lá o link dos nossos estudos anteriores. Sempre lembrando que esse é um estudo contínuo, então lá vai encontrar outros anos, né? Mas é tudo identificado certinho. E nós estamos estudando agora o ano de 2025, 26. Hoje nós vamos abordar aí as questões, pretendemos abordar as questões 2.207 e 209. E nós estamos nesse estudo agora, número 24, dessa sequência, né? Nós estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala da vida espírita. Estamos no capítulo 6. E no capítulo 6, nós estamos estudando a escolha das provas. Nós começamos semana passada, mas como que esse item é um item um pouquinho longo, nós vamos dar continuidade ao item das escolhas das provas. Aqueles que, gravando, recomendo que assistam o estudo anterior, que conseguirá acompanhar melhor a conclusão desta parte, né, desse item. Então, dando continuidade aí na escolha das provas, na questão 267, Kardec pergunta: pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Muito interessante, né? Será que podemos, sabe, quando estamos aqui no mundo terreno, fazer as nossas escolhas, das provas de outras vidas? A resposta do espírito: o desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha a fazer, dependendo isso da intenção que o anima. Dá-se, porém, que, como espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito, por si só, é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez, ou dizemos, possível de fazê-lo, mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria, que lhe serve de habitação. O Kardec faz um item A dessa pergunta, né? Nada é certo como expiação, ou como prova, que muita gente deseja as grandezas e as riquezas? Será? Indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito para conhecer-lhes as vicissitudes. É uma pergunta interessante, porque na hora da escolha das provas, né? Será que não, né? Que é comum a gente, aqui na Terra, a gente pensar assim, se uma pessoa está passando por muitas dificuldades, muitas que faz parte, que nós já estudamos isso nos estudos anteriores, que faz parte das nossas escolhas, das nossas necessidades evolutivas, aí ele não pode, né? A pergunta é essa, oh, puxa, passei tanta dificuldade, miséria, será que eu não mereço? Posso escolher uma, né, de riqueza, de poder, né? Aí a resposta é indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozar. É o espírito para conhecer-lhes as vicissitudes. 268.
até que chega ao estado de pureza perfeita. Tem o espírito que passar constantemente por provas? Sim, mas que não são como o entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoar. 269. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Interessante, né? No mundo espiritual, eu participei das escolhas, conversei com os amigos espirituais e, olha, eles me orientaram, eu falei, eu quero ser essa prova mesmo, quero escolher isso aqui nessa encarnação. E olha a resposta. Pode escolher uma que esteja acima de suas forças. Isso comigo. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite. Como esperar se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. E, se nós temos nosso livre-arbítrio de escolher, não é? Às vezes ainda mesmo como espíritos, nós temos aí nossos orgulhos, nossas, né, vaidades, aí a gente pode escolher, falar, não, eu faço, eu consigo, e sucumbir, né? Justamente E porque, também falar, não, essa eu vou ficar mais tranquilo, um pouquinho preguiçoso, porque agora, quando a gente vem para cá, se esquece tudo. é? Então, você não sabe nada do que foi combinado anteriormente. Então, vai só depender do teu esforço, ainda inconsciente, meio que inconsciente, né? Embora você pode ter alguma intuição, né? Sim. Mas enquanto você não refletir, não pensar sobre as questões, porque quando você é jovem, normalmente você não pensa sobre isso, né? Difícil. Mas aqui ele está referindo mais um pouco a questão de, lá no mundo espírito, como espírito ainda, né? Eu não sou perfeito ainda, fazer algumas escolhas que, né? Ah, lá ainda. Pode o espírito enganar 50% da prova que escolheu, quer dizer, ele escolheu lá, ele enganou, né? Ele achava que aquilo que ele conseguia, por mais que, às vezes, na hora da escolha, os amigos espirituais possam orientar, ele ainda, mesmo no mundo espiritual, tendo o arbítrio dele, Deus permite que ele venha, né? E aí, quando chega aqui, depois, quando volta no mundo espiritual de novo, ele vai perceber que, puxa vida, escolhi mal, né? Deveria ter É, escolhido. Interessante. 270. A que se deve atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sente de seguir uma carreira, de preferência outra? O Espírito deu uma cutucada no Kardec, ó. Parece que vós mesmo podeis responder a esta pergunta. Pois não é isso? É a consequência de tudo que acabamos de dizer sobre as escolhas das formas e sobre o progresso efetuado da existência anterior? Claro, né? 271. Estudando na cidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo nascendo, por exemplo, entre canibais? Entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais, ou ainda inferiores ao desse. Aí o Kardec comenta sobre isso, né? Sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último degrau da escala espiritual, e que mundos há onde a bruteza e a ferocidade não têm analogia na Terra. Os espíritos que a encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos que no nosso mundo encarnam. Para eles, pois nascer entre nossos selvagens representa um progresso, como o progresso seria para os antropófagos terrenos exercer entre nós uma profissão que os obrigasse a fazer correr sangue. Não podem, por mais alto
suas vistas, porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender maior progresso. O espírito só gradativamente avança. Não é dado transpor de um salto distâncias que da civilização separa a barbárie, e é esta uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, que seria desses milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação, se não tivesse meios de alcançar a superioridade? Por que os privaria Deus dos favores concedidos aos outros homens? Interessante nessa resposta, né? Isso é tudo que nós comentamos bastante vezes, né? Se não tivesse a reencarnação, como que a gente poderia explicar tudo isso? Na 272. Poderá dar-se que, ou que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nascem no seio de povos civilizados? Pode ser bem interessante. Pode. Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados ao meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. E Kardec comenta sobre isso. Tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem a degradação, apenas volvem ao lugar que lhes é próprio. E com isso talvez até ganhem. É interessante que às vezes a gente, de determinadas épocas, a gente sempre percebe, como em todas as sociedades, como aqui no Brasil, no mundo, esse tipo de seres aí, que ele fala, esses serial killers, essas pessoas aí que violentas, aí, que fazem barbáries por todo lado. E aqui essa explicação deixa bem claro isso, né? O espírito, às vezes, e Deus permite que ele venha, até acho que talvez até para nosso aperfeiçoamento, para nossa análise, e aí a gente vê essas questões aí que acontecem, né? Felicidade, muitas coisas que acontecem aí na humanidade. 273. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? Pergunta se é possível. A resposta é. Mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para seus escravos, poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer maus tratos que infligiu aos seus semelhantes. Um em que, certa época, exerceu o mando, pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram antes da sua vontade. Aí eu acho que entra mais aquelas questões compulsórias, né? Que nós falamos lá, que não é assim simultâneo, né? Mas se chegar um ponto que não vai, não progride tudo, ele meio compulsoriamente pode ser enviado aí a esses tipos de civilizações, né? Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus imponha, se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito, aí é outro lado, né? Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquela raça, ocupando posição influente para fazê-lo progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Agora vamos entrar em outro item, né? As questões das escolhas das provas, acho que ficou bastante, né? Porção bastante, foi bem interessante. E agora vamos começando um outro item que fala as relações no além-túmulo. 274. Da existência de diferentes ordens de espírito, resulta para esse alguma hierarquia de poderes? Há entre eles sobreorganização e autoridade? Muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros autoridade correspondente ao grau de superioridade que seja alcançado. A autoridade que ele exerce por um ascendente moral irresistível.
Isso está aí, a gente recomenda que aqueles que estudaram ainda, vai lá no item 100, se não me engano, na escala espírita, né? Então, lá deixa bem claro essa questão, né? Que essa autoridade, ela é irresistível, mas ela depende do ascendente moral. Ah, pode os espíritos inferiores subtrair a autoridade dos que eles são superiores? Olha que resposta. Eu disse, irresistível. Não tem como, né? Eles podem blefar, eles podem tentar muitas coisas, mas eles só conseguem aquilo que realmente, até o nível das condições morais, né? Mas isso aqui tá se referindo lá no mundo espiritual, né? Aqui, ó, Sim, relação com além não, de falar, mas, né? sim, é de espírito para espírito, ó, que a relação é do além tudo, lá no mundo espiritual, né? Você veja que aqui comenta essa questão irresistível, mas mesmo assim a gente é meio, como eu vou explicar, é meio sem detalhamento, né? Nós não sabemos exatamente como isso funciona. Você sabe que pela ascendência moral, pela superioridade, automaticamente ele tem um nível mais alto, óbvio, né? Mas ali fala uma questão irresistível, mas não tem detalhes, né? Simplesmente Não, não, no detalhe, mas acontece o seguinte, o que a gente percebe, pelos estudos que a gente faz no grupo mediúnico e pelo tempo, todas as obras que a gente estuda, sempre, aí, inclusive, aí sim que eu sempre recomendo estudar lá Leon Denis, né, que comenta bastante, o problema do ser, do destino da dor, ele comenta bastante sobre essa questão, é a questão da vontade. uhum, Por que que o espírito, às vezes, e aí vai até no próprio grupo mediúnico, por que que o espírito tenta chegar para as pessoas, para dominar as pessoas? Ela faz com que a pessoa se rebaixe, sente culpa, e aí ela se submete à autoridade daquele espírito, que dominou ele porque ele aceitou. Por exemplo, tem outra questão que eu estou aqui com a frente aqui agora, que quando tiver aquela vontade firme, aquele desejo firme, não consegue. E é isso que os espíritos fazem, né? Os obsessores fazem, não que ele seja mais superior que aquele outro. Ele cria uma situação de culpa, de medo, de rebaixamento, que aquela pessoa aceite o domínio daquela cidade. Porque ele aceitou. O dia que ele, vamos dizer assim, manter-se equilibrado, moralmente falando, elevado e se impor, o espírito não vai conseguir dominar ele. Está entendendo o raciocínio? Você pode perceber, todos que chegam, e até aquele mundo terreno é muito por aí também, né? Mas no mundo espiritual, principalmente quando a gente está comentando com a relação entre espíritos, é essa força que eles fazem, é essa força moral. moral, não é força moral aí. Aí não. O que eles fazem para domínio é o medo, a intimidação, porque fazer que o outro se rebaixe e aceite o domínio dele, né? A partir que esse que está sendo submisso, que está sendo obsidiado, colocando lá, ele resista, ele fala assim, não, você não consegue dominar e não aceitar, ele não vai dominar. Só que ele fala, tá vendo, você fez isso, você acha que é perfeito, você não é perfeito, aí a pessoa, realmente, eu mereço, eu tenho que sofrer, entendeu? Ele aceita a submissão. Esse é um ponto importante que a gente fala, por isso que até no próprio grupo de um que a gente tem que usar isso. Se a gente não usar isso, a primeira coisa que ele chega é botando medo. Eu faço isso, a pessoa fica comigo. Nós supervalorizamos o mal. A partir do momento. Tem, aqui nós não estamos para frente ainda, mas quando ele comenta sobre essas questões, quando os bons não forem tímidos e aceitarem, o mal não subsistirá. Só que, infelizmente, nós aceitamos ainda. Mas aqui onde ele fala a autoridade que eles exercem por um ascendente moral Moral. irresistível. Sim, mas só que daí é assim, mas você, a moral você tem que ter vontade, você tem que aceitar. Você pode ser, tá bom, você vai, tá certo, eu não poderia, eu não posso. O dia que ele fala assim, não, peraí, eu sou imperfeito, mas eu estou estudando, estou trabalhando, estou esforçando aqui, você não vai conseguir e não consegue. Porque você tem que impor essa questão moral. Você tem que ter tua vontade, teu desejo, a tua, né, força, pensamento. Senão você vai ser, eles vão te manobrar porque eles estão te utilizando você. Não que eles são mais fortes que você, não que eles têm mais autoridade que você, moralmente falando, mas aqui a gente aceita. Essa é a questão. Uhum.
Ó, 275. Pode ser, pode, o poder é considerado, o poder e a consideração que o homem gozou na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Essa pergunta é bem clara para nós. Né? Não, porque os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê o Salmo. Item A dessa pergunta. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? De novo, vai ficar escrito. Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isso? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado? 276. Aquele que foi grande na terra e que, como espírito, vem achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Às vezes, bem grande. Momente-se. Era orgulhoso e invejoso. Mormente, né? Puxa, se ele era orgulhoso, aqui chega no mundo espiritual, chega lá outro espírito com autoridade irresistível, que nem falou moralmente. E você imagina, parece que sentimento que vai ter, né? 277. O soldado que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos, ainda o tem por seu superior? O título nada vale. A superioridade real é que tem valor. De novo, aquela questão que falou da moral, né? Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Essa pergunta também é bem interessante. Tudo está misturado no mundo espiritual? A resposta: sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre nós. É bem assim mesmo, né? Estamos juntos, mas cada um se agrupa de acordo com os seus semelhantes. Constitui um mundo do qual o vosso é paz reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias unidos pelos laços da simpatia e pelos fins de que visam. Os bons, pelo desejo de fazer o bem. Os maus, pelo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. Quer dizer, isso para mim também isso é bem natural, né? A gente vai ser atraído para aquele local, com aquelas pessoas que nos afinizam, de acordo com a nossa afinização, né? Na verdade, aqui é exatamente o que acontece aqui, né? É, O que acontece aqui por afinização, por afinidade, e o que acontece lá. é. Eu acho também, dá para entender bem claro isso aí, né? E aqui o Kardec comenta, ó, tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes, ó, de todas as condições se veem e encontram, sem se confundir, onde a sociedade se forma pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam, sem trocarem palavras, sem trocarem palavras. A gente vê assim, por exemplo, aquelas regiões aqui, vamos com a nossa região mesmo aqui, né? Então tem aquelas regiões ali que a gente sabe que é a drogadição, a droga, a boca de fumo, que nós falamos, popularmente falamos por aí, né? Então, quem que fica vivendo ali? Aquele que está feliz, né? E assim como tem outros grupamentos, os próprios condomínios que a gente convive hoje, se você vai chegar num condomínio, você vai tentar se assimilar com aquele local onde que tem mais, vamos dizer assim, afinidade com tuas desejos, com teus gostos, né? E é assim no mundo espiritual, a mesma coisa. 279. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Então, outra pergunta bem interessante. Né?
Todos os espíritos têm acesso a diferentes grupos, cidades que eles formam. Olha aí, ó. Olha a resposta. Os bons vão a toda parte. E assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam estão interditadas aos espíritos perfeitos, a fim de que não se perturbem com suas paixões inferiores. Então, é assim, né? A gente sabe aí da literatura, né? Daquelas colônias, os bons vão nos locais lá para ajudar, para influenciar aqueles que estão ali naquelas regiões, mas só que os maus não conseguem estar em determinadas regiões onde estão os bons. 280. De que natureza são a relação entre os bons e os maus espíritos? Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. Já o mal, pelo contrário, né? 281. Por que os espíritos inferiores se complazem em nos conduzir ao mal? Pelo despeito que ele causa, ou não terem merecido estar entre os bons. O desejo que neles predomina é o de impedir, enquanto possa, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isso não se dá também entre vós outros? 282. Como se comunicam entre si os espíritos? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo de transmissão de seus pensamentos, como para a voz, o ar, ou é do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todo o mundo e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se um dos outros? Olha que a resposta bem clara. Não. Agora, para os espíritos é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se um dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não se constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. Aí ele está falando dos perfeitos, né? Os mais perfeitos, do grau abaixo de você, você consegue fazer, mas para os superiores, não. Né? 284. Como pode o espírito não ter o corpo comprovar sua individualidade de seguir-se um dos outros seres espirituais que os rodeiam? Comprova suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis um dos outros, como faz o corpo entre os homens. No caso aqui, Pereira, essa questão do perispírito seria pela cor do perispírito. Uma vez eu já li sobre isso, pela vibração. Eu acho que é mais para vibração, né? Porque a cor, tudo bem, porque mas a cor vamos dizer assim, seria um atributo da vibração, conforme que ele vibra, ele pode ser um tom. Então, ele pode se identificar ali, porque quando ele olha aquela entidade espiritual, uma evoluída vai perceber, né? Agora, essa questão da individualidade é bem interessante pelo seguinte, vamos dizer um exemplo assim, nós estamos aqui no mundo terreno agora, então, a gente dá uma personalidade aqui, estou voltando para o mundo espiritual. Mas se a gente voltar lá para trás, a gente já foi vários outros espíritos, outras entidades. E aí, assim, nós tivemos várias amizades, conhecemos muitas outras pessoas, e esses outros espíritos, né, conhecidos nossos, alguns
inimigos, alguns afetos, amores, né? Você imagina se voltar aí várias encarnações. Só que eles estão com outro cor de perispírito. Como é que eu vou identificar que é ele, né? Interessante isso, né? E sabe que isso, realmente eu estudei bastante e eu entendo isso. Parece que quando ele entrelaça um com o outro ali, ele vai conseguir identificar exatamente aquela onda que ele tinha, aquela relação com ele, né? Saber que era aquele. Olha, aquele lá foi o Pedro, foi o João, foi a Maria, foi, sei lá, ele foi meu pai, foi. Porque é complexo a gente olhar assim para trás, né, de várias reencarnações, como que você vai identificar? Porque ele pode ter tido outra vida e quando chegar no mundo espiritual, até, né, até o próprio, a gente fala, até o próprio é, o, o espírito do Chico Xavier, lá, o Emmanuel, né? Ele utilizava a imagem de Emmanuel lá. Mas ele foi um monte de outros entidades espirituais, ele gostava de parecer com aquela lá. E no mundo espiritual, outro que vai chegar lá e vai encontrar que imagem que ele vai colocar. Eu acho que é meio automático, né? Quando se entrelaça o pensamento, ele já vai perceber que aquele era o fulano, ciclano. Essa é difícil, né, de conseguir entender. Não, eu também, eu confesso que isso aqui, eu tiro assim como, e tem algumas coisas que nós ainda não conseguimos entender como Sim, funciona, né? sim, aham, Eu acho que cai naquela uma que nós estudávamos naquele anterior, lembra que nós falamos lá? Tem sim, coisa que foge ao nosso ainda conhecimento, entender. Como eu bato o olho no mundo espiritual. Estou lá no mundo espiritual, andando lá, na coluna, de repente, o espírito, né? Bate lá. Puxa, automaticamente eu vou ver que aquele era o fulano lá. como que... Por isso que eu disse, qual é o corpo que ele tomou naquela encarnação, Então, né, né, depois de qual encarnação que ele está, enfim, que nível... quantas encarnações pode ter passado, né? Pode ter se extraviado, um foi para um lado, outro para o outro, né? Ou foi até para um outro orbe, outro planeta, né? A gente sabe que pode acontecer isso. E, de repente, pum, bate ali, comprovar a individualidade, eu acho até que é mais fácil, né? Porque é um ser individual. Agora, comprovar a identidade, que eu acho assim, que para mim, eu acho que foge ainda, né? Foge ainda, nós não conseguimos entender ainda como isso funciona. Quando ele pergunta aqui, nessa pergunta, depois ele termina aqui, né? E distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam. Então, assim, lá no mesmo, sem ser essa questão de você reconhecer alguém lá que você já teve relação, né? De amizade, ou sei lá, enfim. Aqui, como eles se reconhecem lá, né? Né? Aqui, então, a resposta é pelo perispírito. Sim, sim. Então, É energético, uma coisa assim, que só que ainda nós não sabemos como que isso é, funciona. então, né? Por isso que eu É, estava é perispírito. a gente sabe que como se identifica aqui que a gente estuda perispiritual, o que que diferencia os perispíritos, né? Por questões de pensamento, moral, ações, etc. Você tem diferentes vibrações, né? Então, essa vibração individual, que depende da moral também e tal, dá a característica de cada um, que você tem aquela característica específica. Agora, no mundo espiritual, você se identificar um com o outro através disso é bem complicado de entender, né? Por que é complicado? Porque, veja bem, nós estamos falando que o espírito vai evoluindo pouco a pouco, moralmente, né? Pode ser que naquela encarnação que eu encontrei com ele foi 1.000, 2.000 anos atrás, nem eu, nem ele, nós estávamos com um grau evolutivo bem inferior, vamos dizer assim, né? E como é que eu vou chegar lá agora? Entendeu? Se fosse por isso, eu ia estar vinculando aquela vibração energética daquela época, né? Ah, pois é. E agora, hoje, não, né? Ele pode ter Não, evoluído, pode estar mais evoluído do que eu, né? então não dá, não pode. Só que eu acho que é uma coisa meio automática, né? Que é uma coisa que não foge ao nosso raciocínio, que ele vai lembrar que aquilo era fulano. Pois é. Não sabemos ainda, né? Acho que não É, temos condições ainda de ter essa mecânica, como é que funciona isso. é. Ó, vai dando continuidade. 285. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra? O filho reconhece o pai? O amigo reconhece seu amigo? Perfeitamente. E assim de geração em geração. Ó, E que aqui, loucura. Como que vai, né? então, só que não entra em detalhes, né? Então, olha, no item A. Como é que se conhecem, que se conheceram na Terra, se reconhecem o mundo dos espíritos? Foi aquele maneira, aquilo que eu estava comentando antes ali, né?
Vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como um livro. Hum, Vendo a dos nossos amigos, dos nossos inimigos, aí vemos a passagem deles da vida corporal a outra, né? então é aquela questão de você meio que visualizar ali quando você, sabe, vamos dizer assim, se encontra a pessoa, você consegue, de alguma forma, visualizar o passado que você teve com aquela pessoa, e se identifica automaticamente, de alguma forma. É isso mesmo. Só que como funciona a mecânica, eu não sabemos bem isso. Ele Exato, bateu o olho. Ele vai exato. lembrar ele lá daquela época, Uhum. lá, tal, automático. É Ele, automático. ele vai lembrar, mas como isso funciona, que nós não sabemos direito. 286. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes, os amigos que a precederam no mundo do espírito. Resposta: imediatamente, ainda aqui não é o termo próprio. Como já dissemos, é necessário algum tempo para ele se reconhecer a si mesmo e ali o véu material. Né? Não é assim também, né? Chego lá já não dá salto, não. 287. É acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? A do justo convém amado, irmão, desde muito tempo esperado, a do mal como um ser desprezível. Que sentimento desperta nos espíritos impulsa a chegada entre eles e outro espírito mau? Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se lhes assemelham e privados também da infinita aventura, qual na Terra, um tratante entre seus iguais. Fica falando que às vezes chega lá, quando desencarna aqui, não vai pensar que é mal, ele chega lá, tá esperando o mal lá que, chegou aqui, vamos trazer para nossa colônia aqui para trabalhar conosco. Ele fica satisfeito até. 289. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem por haver escapado aos perigos da estrada e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos, por lhes virem ao encontro os que os amam. Ao passo que aquele que se acha maculado permanece em isolamento, ou só tem a rodeá-los porque eles são semelhantes. É uma punição, tá vendo? Então, não vai estar lá, depende, né? Tudo depende. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? De novo, ó. Depende. Isso da elevação deles e do caminho que segue procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não pode os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempo em tempo, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Bom, era isso, então, que eu tinha preparado lá hoje, né? Que aí encerramos essa questão aí dos laços do mundo espiritual, né? Relações entre o mundo espiritual, e na próxima semana começaremos o outro item. Praticamente terminaríamos aí este estudo. Bom, então está aberto agora aí as perguntas, os questionamentos. Hoje a gente tem uma pessoa diferente, que é a Sheila, é a primeira vez, não sei se a Sheila está aí, é a primeira vez que ela está aqui presente, será? Sim, acho que ela teve outra vez já também. Assim. Bom, enfim. Mas é bem interessante esse estudo, né? Porque a gente tem muita dúvida sobre essas questões, né, das escolhas, apesar que
muitas pessoas acham que, falam assim, não, só escolhe a prova quando vem para cá, aquele espírito mais evoluído. Veja bem, aqui nós vimos aqui um exemplo, citando aqui, que até aqueles espíritos quase na barbárie, às vezes numa hora da reencarnação, ele é levado, a escolha do livre-arbítrio dele, de permitir até que ele venha num mundo mais evoluído, numa situação do povo mais evoluído. Quer dizer, pelo que os estudos que nós fizemos aqui, ela, claro que cada vez mais eu acho que ele vai tendo assim uma amplitude das escolhas, mas ela ela está presente aí, se a escolha das provas, a partir do momento que a gente já pode escolher a nossa vontade, já estamos, vamos dizer assim, influenciando, né? E escolhendo a nossa passagem. E para mim teria que ser assim, né? Para não ter depois de dizer assim, você, já comentamos sobre isso, ah, eu vim aqui, mas não foi eu que escolhi, né? Então, porque vantagem que teria, né? Então, você escolheu, você foi orientado, você aceitou, assim para valorizar, né? Então, não seria como você, do livre-arbítrio, a responsabilidade, porque não foi você que escolheu. Claro, sim, exatamente. Mas o que eu acho interessante é que mesmo assim, a gente estudando, devido a essa questão da nossa condição, realmente fica muita coisa para a gente descobrir lá, porque não, justamente porque e eu acredito que eles não explicam e não vão aos detalhes, porque justamente foge do nosso entendimento. É por isso que não deve ter ali, né, os detalhes porque veja que às vezes Poços dos Espíritos, muitas vezes eles são bem sucintas, né? Tanto que o próprio Kardec, ele às vezes faz um comentário, ou pergunta de novo, pergunta de novo, pergunta de novo, ele vai esmiuçando, né? E mesmo assim, ele perguntando várias vezes, vai ficando, parece até mais, cada vez mais confuso, porque eles não dão brecha, vamos dizer assim. Eles é assim e pronto, e às vezes é uma explicação bem geral. Eles não tem como explicar determinadas coisas no detalhe. Você fica meio que, bom, então pode ser, né? Pode ser isso, pode ser aquilo, ainda mais essas questões que pode ser, pode não. Muitas coisas respondem assim mesmo, depende. Pode ser que sim, pode ser que não, porque daí também tem essas questões que dependem do espírito em si, né? Uma coisa que eu acho que fica bem claro, e isso aqui, estou estudando o livro do Espírito, estudando uma coisa que fica bem clara nesse estudo, nesse questionamento, e aí às vezes as pessoas dando uma resposta meio colocando algumas questões assim, meio definitivas, que esse tudo depende, né? Tudo depende do grau de moral, né? Elevação moral, né? Evolução moral. Então, por isso que ele fala, quando vocês, ele fala, sim, mas os espíritos mais puros, mais elevados, é isso, e os outros não. Quer dizer, essa questão eu acho que fica bem clara, né? A importância de nós fazermos nossa reforma íntima, nós melhorarmos, para que nós tenhamos condições melhores de compreensão do mundo espiritual. Mas tudo depende disso, não tem outro caminho. Não é do grau moral, intelectual que eu tenho aqui, do conhecimento. Não, tudo depende da questão moral, né? Da evolução moral. Isso Muito provavelmente porque é o que realmente importa, é, né? é o que é, realmente é o importante. Importa, que é você, o que você tem que fazer? Se desenvolver moralmente, pronto, final, para você evoluir. Isso dá para entender que esse é o principal, vamos dizer assim, eles já dão a dica daquilo que é o principal, que é o que realmente importa, vamos dizer, o que você tem que priorizar, né? Eu acho que até para motivar a gente, né? Porque quando falando isso aqui, para a gente motivar a gente a ser melhor, né? Melhorar, nos melhorarmos, fazer a nossa reforma íntima, nossa, né? Porque tudo isso que vai depender do que eu vou conseguir compreender o mundo espiritual, né? Com que eu vou te atender, vai depender disso, não tem outro caminho. Então, eu acho que, beleza, coloca tudo assim, 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 bota tudo ali. Sempre depende. Então, vai depender do quê? Vai depender da minha condição moral, né? E do meu esforço de querer, de
buscar, né? Agora, aquela questão que você colocou ali, né? Por exemplo, como tem os serial killers, né? E tem aquelas pessoas que fazem, assim, crueldade, vamos dizer assim, no É o extremo, né? mal mesmo, assim, né? É crueldade mesmo, que a gente não consegue nem, não consegue nem entender como que pode existir, né? Um ser aqui, vamos supor, ele é colocado aqui, você vê? Então, ele acaba, e às vezes está num grupo, né, assim, de pessoas mais normais. Então, aí não é bem, né, ou então ele é colocado, uma entidade um espírito que não é muito bem moralmente evoluído, por exemplo, é colocado, vamos dizer assim, né? Mas daí eu acho que é uma prova, talvez até para os espíritos onde ele vai também, né? Com Com certeza, certeza. Eu né? acho que pode você, é uma prova, é permitida, né? Deus permite, colocou lá. Às vezes, para aqueles que aceitam ele na família ou na sociedade próxima, que está ali, eles precisavam passar por isso para aprender, né? Para aprender, sei lá, para tentar pelo menos ajudar um pouco aquela entidade espiritual a compreender aquilo lá. Então, uma prova, às vezes, uma necessidade dele entender isso diferente, né? Porque nós não passaria por isso também, né? Porque tudo existe aquelas questões das afinidades, da maneira de colocar, tudo tem um objetivo, né? A ciência divina é perfeita, não vai permitir isso simplesmente por capricho, né? Para um castigo para atrapalhar aquela família, aquela sociedade. Então, Não, a gente já entende que é uma prova, uma expiação, algo nesse sentido. Por isso que entra o depende, né? Então, daí vem aquela história. Não é simplesmente a questão evolutiva, né? Então, tem todas essas nuances, assim, né? Em relação a espíritos não muito evoluídos, e moralmente, vamos dizer, né? Que eventualmente vão estar num agrupamento um pouco mais evoluído. E aí, né, causar um caos, vamos dizer assim, né? Talvez pode ser um motivo específico, né? Programado. é forte o nosso controle, mas tudo é programado. Eu acho que tudo existe uma coisa maior. Vamos ver aqui para o Brasil, para o mundo, o que está acontecendo agora. Né? Você vê alguns espíritos aí, inteligentíssimos, estão aí nesse certo comando de poder, mas que tem uma crueldade, uma maldade tremenda, que você percebe assim, que manda fazer isso, você vê a pessoa falando, eu mandei matar, fazer isso aqui, mandei fazer aquilo, fazer... Poxa, e aí eu falo, mas como é que pode esse espírito ter nascido? Porque ele veio aqui exatamente para mostrar, até para nós outros, né? E às vezes, naquele meio que ele está ali, de repente alguém consegue, sei lá, jogar uma sementinha dele para ele mudar, né? Existe alguns laços de amor, de alguma coisa assim, que possa dar um. Nosso objetivo é fazer com que eles despertem, não que vamos aceitar que aquilo está certo, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas às vezes, na sociedade que ele está ali, naquele poder ali, uma hora dá um despertar dele, né? Alguém chega e fala uma coisa, sei lá. Tem família, né? Tem pai, tem mãe, tem filhos, tem irmãos. Quer dizer, no meio ali sempre vai ter alguma coisa que pode influenciar ele no futuro, talvez nessa maneira da encarnação, ele possa refletir sobre tudo isso que estava sendo feito. Porque hoje, principalmente nessa época atual nossa, nossa humanidade, ela está muito assim, violenta, né? É, Bélica, é. luta. Todo lado que você vê, eu sei disso, aquilo. A gente fica abismado de ver, né? Principalmente nós estamos numa época muito grande dos, das mulheres, né? Tem cada coisa assim que você vai, puxa, mas como é que pode fazer uma coisa dessa? Com crianças, né? Não, puxa, como é que pode? Eu vi uma coisa assim de um avô fazendo com a neta, uma coisa assim que, para mim, é coisa assim. Surreal, né? Mas tá, né? E aí? Imagina isso, né? Como Não, é que estamos? não sei se antes não se noticiava tanto quanto hoje em dia, mas é um absurdo o que está acontecendo. É Feminicídio verdade. é algo, né, absurdo mesmo. É. Bom, fazer o quê, né? Faz parte, né? É para nosso despertar, inclusive. Eu acho que para você, para ficar bem claro, o joio do trigo, né? E daí não tem como, né? Você consegue identificar mesmo, parece que É, aí que separa, né? é. A outra questão importante hoje que a gente comentou ali, essa questão de você encontrar os parentes quando você desencarna, né? Essa questão é interessante porque
por mais que você tenha uma certa afinidade com esse parente, seja lá qual for, pode ser até de mãe, pai, irmão, próximo, mesmo próximo. Mas, por exemplo, se essa pessoa realmente, ela não trilhou, vamos supor, um bom caminho, fez muita coisa errada, assim, a gente sabe que moralmente não, ficou devendo, vamos dizer assim, muitas coisas, né, desencarna um pai, uma mãe, por exemplo, assim. Então, e você tá ali, vamos dizer que você tá na luta ali, né, você tá se desenvolvendo, tá procurando melhorar moralmente, daí passa lá anos, anos, aí você desencarna. Então, pode não estar no mesmo nível de ascensão moral, e aí acaba não, talvez não encontrando essa mãe, esse pai. É isso que eu entendi, né? Deixa bem claro ali que ele vai entrar naquela depende, né? Ele falou assim, olha, os bons vão encontrar ali e tal, vem receber, né? Só que também tem uma coisa que a gente tem que pensar. Às vezes a gente vê os nossos entes queridos como só dessa vida, né? Nossos familiares, nossos pais, nossa mãe, nosso, sei lá, irmão, parentes daqui próximos. Mas vamos ampliar um pouquinho mais. Nós também temos outras pessoas que estão no mundo espiritual hoje lá, que a gente agora não lembra deles, mas talvez tem pessoas que estão nos acompanhando, torcendo, pessoas que nós temos afinidade, né? E ela pode ser essa pessoa também nos acompanhar lá, né? Se nós tivermos esse merecimento, digamos assim, né? Uhum. Esse grau que vai nos acompanhar lá. A gente sempre vê no terreno atual, né? A gente estava aqui próximo. Aí os outros. É, Então, é o que a gente vai poder fazer análise, né? Só que o que se passou anteriormente, porque eu acredito que sim, que a gente vai ter afinidades que um ou outro, eu acho que vai, né? Sempre tem, mas mais especificamente, se você for pensar sobre aqueles que estão próximos aqui, agora, nesse momento, aí você, né, não é garantido que você consiga, né, não, encontrar numa primeira, né, ele pode estar com outra dificuldade, outras é, questões, né? Tantas exato, coisas que podem estar acontecendo. Né? é. Muito bom, né? Acho que é bem interessante essas, né, as questões de hoje. O estudo do livro dos Espíritos ele é bem interessante por isso, né? Que ela abre o debate. Né, conversar sobre, tentar entender, né, para poder, e daí tentar transferir tudo isso para o nosso melhor entendimento e às vezes até, né, colocar tudo isso nas reflexões, né, do nosso dia a dia. No próximo estudo, nós vamos entrar ali no item, continuando ainda aqui da vida espírita, vamos entrar nas relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, Aham. metades eternas. Olha, tem mais bacana para estudar também, né? É. Próximo capítulo. Né? Metades eternas. Uhum. Aí vem recordações da existência corpórea, para terminar, então, se conseguimos terminar esse capítulo. No próximo estudo, nós terminamos o capítulo, né? Capítulo. Uhum. Sim. Bom, terminamos por aqui, né? Sim, acho que tá ótimo. Quer fazer uma oração? Para encerrar? Ação, sim, aham. Então, vamos lá. Então, nos acalmando nesse momento, entrando em sintonia com a espiritualidade que nos acompanhou, agradecendo a companhia, também essas intuições, dessas nossas conversas, desses esclarecimentos através das perguntas que foram hoje lidas, agradecer esse entendimento, essas discussões, agradecer por estarmos juntos, interagindo dentro desse aprendizado e desse estudo, que possamos continuar cada vez mais firmes, fortalecidos no estudo, no trabalho, empenhados cada vez mais com essa, e comprometidos com essa doutrina, e também estarmos cada vez mais afinizados com a espiritualidade superior para que possamos estar protegidos, equilibrados e trabalhar cada vez melhor. Que assim seja. Boa noite, Pereira, então, né?